Gravidez na adolescência, perto dos 30 anos. Como isso é possível? Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou falar pra vocês sobre esse tema tão complexo que é a maternidade, ali próximo aos 30 anos. Por que a gente pensa ainda que tá engravidando na adolescência, mesmo com 30 anos nas costas? Esse é um assunto muito denso, porque a primeira coisa é, você quer ser mãe? Sim ou não? Se você não quer ser mãe, eu acho que você não precisa forçar nada disso, né? Você já tem aí o seu caminho, você vai ter uma vida linda pela frente e que bom que a gente pode escolher. Há muitos anos atrás, as mulheres não podiam escolher se elas queriam casar, se elas queriam ter filhos, porque toda a sociedade olhava para isso de uma forma muito ruim. A gente evoluiu e hoje as mulheres podem sim escolher. Se você quer ser mãe, que é esse outro lado, eu acho que esse papo é pra você, assim. Eu sou uma mulher que sei que quero ser mãe, eu estou com 30 anos, mas é muito difícil pensar que eu vou abrir mão da minha liberdade, da vida que eu tenho e tudo isso, porque eu sei que é uma nova vida, não tem como ser a mesma vida. Eu não vou ter o tempo que eu tenho pra me dedicar a mim, ao meu marido, a nossa relação provavelmente vai mudar, porque seremos pai e mãe, a minha relação com o meu corpo vai mudar, porque eu vou passar por diversas transformações. O meu tempo pra mim mesma, né, pra fazer as coisas que eu quero, sair e tudo mais. Mas eu sou a pessoa que, olhando por isso tudo, eu ainda acho que vale a pena. E é por isso que eu tenho vontade de ser mãe. Eu só não sei exatamente o momento que isso vai acontecer na minha vida, por justamente ter uma carreira, porque eu me dedico, ter outros lados da minha vida, né, viagens, eu amo viajar. Eu sei que muitas vezes vai ser difícil viajar com um filho pequeno pra alguns lugares, né, lugares mais longe, lugares que você fica muito na rua, muito cansativo, enfim. A minha vida vai mudar. E eu acho que esse é um assunto muito importante porque a gente pensa que tá engravidando na adolescência porque a gente ouviu dos nossos pais na adolescência. Você tem que se dedicar à sua carreira. Não, foca nos estudos. Você não pode engravidar cedo. A gente ouviu esse discurso por muito tempo. Porque foi o começo, assim, das mulheres começando a ter liberdade. Então, as nossas mães muitas vezes trabalhavam fora e elas viram o quanto era difícil equilibrar tudo isso. Então, acho que elas queriam dizer pra gente assim, foca nos estudos, o filho vem depois, vai ter filho tarde, não agora, adolescência não. E realmente, gente, só que eu acho que a gente leva isso muito a sério, né? Porque agora eu tenho 30 anos, por exemplo, e com a minha idade, a minha mãe tinha 2 filhos. A minha mãe já tinha uma vida formada. É claro que a gente não pode comparar, são mundos completamente diferentes, mas parecia que os nossos pais eles já tinham um caminho mais traçado. E vocês sentem isso, assim? A gente hoje tem muitas oportunidades, ou a falsa impressão de que pode tudo. A gente acha que a gente pode viajar o mundo, que a gente pode trocar de emprego a qualquer momento, e isso faz com que a nossa vida fique mais instável. A gente deixa a estabilidade de lado. E isso faz com que a gente nunca se sinta pronto para maternidade, porque maternidade é sinônimo de estabilidade, né? A gente precisa ter um emprego para bancar uma casa, para bancar uma criança, bancar a escola e tudo que envolve o cuidado de outro alguém, né? A gente precisa dedicar tempo. E quando a gente fala de dedicar tempo, a gente fatalmente está falando de perder a nossa liberdade. Quando eu falei sobre esse assunto na minha newsletter, né? Pra quem não sabe, eu tenho uma newsletter que eu escrevo cartas de forma periódica aí pra vocês, e a gente tem uma troca muito especial, acho que é um cantinho assim, que realmente é um quentinho no coração. Por lá, quando eu falei sobre esse assunto, gente, eu tive tantas respostas, e respostas profundas, de mulheres que são mães, e que falaram assim, Ellen, é muito cansativo, eu faria tudo de novo. Ou pessoas que falaram assim, Ellen, eu deixei a gravidez o mais tarde possível, agora eu sou mãe, sou tentante, não tô conseguindo engravidar. Então, né, é uma situação difícil. E também de mulheres que perderam seus filhos, assim como eu já perdi uma gestação, falam, não desiste, não tem hora certa, vai lá, porque é difícil a gente se sentir pronta, né? Parece que a gente nunca vai se sentir 100% pronta. Então, eu acho que é muito da gente avaliar o momento de vida, ver o que a gente quer pro nosso futuro. Eu tenho certeza que eu quero ser mãe. É difícil entender quando exatamente, porque quando justamente eu vivo e olho minha vida, eu falo, nossa, minha vida tá tão encaixadinha. Sabe aquela vida assim, que eu tenho tempo pra mim, eu tenho tempo pro meu marido, eu tenho tempo pra casa, eu tenho tempo pro meu cachorro, eu tenho tempo pra minha família, pras minhas amigas, tá tudo encaixado. Vai vir uma criança e vai bagunçar isso. Mas talvez eu goste da minha vida de cabeça pra baixo, uma nova versão.
Então eu acho que esse papo é muito pra te confortar, se você é uma mulher que ainda não sabe quando quer ter filhos, mas também pra te dizer que é importante você ter a noção de que a mulher tem um relógio. A gente, infelizmente, hoje ainda tem tempo para engravidar, né? O nosso corpo, ele é preparado para gestar até um certo ponto. A gente está conseguindo aumentar esse tempo cada vez mais, então a gente vê mulheres aí de 40 anos tendo filhos 100% saudáveis, uma gestação ótima, mas esse tempo ainda existe. Eu, por exemplo, descobri endometriose e já fiz cirurgia, perdi uma gestação. Isso já tem 2 anos, né? Então a minha cirurgia eu perdi em setembro de 24. E de lá pra cá, com essa confusão toda da endometriose, eu foquei em resolver o meu problema, que era a minha doença, e de viver a minha vida com o meu marido da melhor forma possível. Então a gente viaja muito, a gente curte muito, e pra quando esse bebê chegar, essa criança, ela saber que a gente realmente agora quer se dedicar a ela. A gente realmente viveu bastante. Então é muito importante você entender assim, olha, não sei quando, mas tem um tempo aí. E fazer exames regulares, né, gente? Entender o nosso corpo é muito importante. Talvez se eu não tivesse descoberto a minha endometriose, eu poderia ter comprometido as minhas 2 trompas e hoje não poderia engravidar. Eu comprometi uma trompa e foi muito rápido. E eu quero deixar esse abraço, esse conselho, esse beijo, nem sei, esse espaço pra vocês se sentirem confortáveis de conversar sobre esse assunto comigo. A gente ter essa troca, que eu acho que é sempre muito incrível falar desse assunto com vocês. É um assunto tão íntimo, né, de mulher pra mulher, mas que eu acho que todas as mulheres aí acabam pensando nisso ainda mais se estão nessa faixa de 30 anos, 20 e pouco, 30 e pouco. É isso. Um beijo, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido uma conversa bem de amiga mesmo, que era o meu objetivo, sem roteiro, sem nada, só a gente sentar e falar. E que você se inscreva, por favor, nesse canal, deixe seu like pra mim, que isso tudo me ajuda muito. Me segue também lá no Instagram, @EllenBSF, e no TikTok, ellen.bs. Beijo, até mais!